irmãos? Quinta-feira abençoada. Calor de estalar mamona, que nem minha esposa gosta de falar. Chuvinha, né? Só para dar aquela abafada gostosa, para ter aquela noite bem quente, né? Dormimos aí com as janelas abertas e os pernilongos vêm encher as paciências a gente durante o sono da noite, amém? Irmãos, fico muito contente de vocês estarem aqui presentes. Hoje, nossa última quinta-feira do mês de outubro, esse mês ao qual nós abordamos aí acerca da reforma protestante. Eu creio aí que nós recebemos palavras, né, edificantes em nossas vidas, né? Deus derramou sobre nós, né, mais de si, e nós podemos aí aprender um pouco mais do que levou, né, a Martinho Lutero e tantos outros homens há 517 anos atrás iniciarem esse movimento, e que nós possamos dia após dia nos reformarmos baseado na palavra do Senhor, e com uma palavra exatamente com esse tema que a gente quer fechar hoje, que é o Reforme-se. Amém? E antes, irmãos, eu gostaria de deixar alguns recados com vocês, né? Domingo agora nós temos o nosso culto oficial, né? A partir das 9h30, contamos aí com a presença de todos. Terças-feiras às 8 da manhã e às 8 da noite nós temos nosso culto de oração, e a quinta-feira, né, nós temos o nosso culto presencial. Amém? Nós teremos, o Sil, me refresca a memória, o evento das mulheres é dia 6 de novembro, 20 horas, 18 horas. Amém? Então, irmãs, 6 de novembro, 18 horas, nós iremos aqui receber a visita da pastora Aurora, né? A pastora Aurora é da Comunidade da Graça, né? Esposa do pastor Ademar de Campos. Eu tenho certeza que todos vocês aqui conhecem pelo menos uma meia dúzia de músicas do pastor Ademar de Campos. E a pastora Aurora vai estar aqui, né, trazendo a palavra de Deus e fechando aí com chave de ouro esse ano abençoado que foi para o grupo de mulheres. Parabéns vocês, mulheres, que todo sábado de manhã, 8 horas, estão aqui se reunindo no jejum, depois tem aquele cafezão da manhã esperto e tantas outras atividades que vocês fizeram. Vocês realmente são mulheres aí valorosas. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês. Amém? Irmãos, eu gostaria de te pedir então que nesse momento você separasse aí a sua oferta, o seu dízimo, para que nós possamos ofertar e dizimar na casa de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Separe o seu dízimo, sua oferta. Irmãos, quando falamos sobre dízimos e ofertas, né, eu por muito tempo eu associava dízimo e oferta como o meio pelo qual eu honrava a Deus e Deus me abençoava. Temos isso também, tá? Mas na realidade, irmãos, o dízimo e a oferta ele vai muito além de uma questão de eu ser fiel diante de Deus e pela minha fidelidade Deus me abençoar. Na verdade, irmãos, dízimos e oferta, no meu entendimento, ele nos diz muito mais acerca de confiança, né? Então, quando nós dizimamos e ofertamos na casa de Deus, nós estamos nesse ato falando assim: Senhor, a minha confiança ela está em Ti. Por isso eu dizimo e oferto. A minha confiança não está lá no meu trabalho, a minha confiança não está lá na aposentadoria que eu recebo, no negócio ao qual eu empreendo, né? Mas a minha confiança está realmente em Ti, né? E se eu estou aqui dizimando 10% de tudo aquilo que o Senhor me deu, é porque o Senhor me deu 100%, e eu estou devolvendo 10% ao seu altar. Quando eu vou lá e oferto, Deus toca no meu coração e eu vou lá e oferto, é uma demonstração extra da minha parte de confiança em Deus. Ou então quando eu venho e oferto na vida de um irmão, quando eu contribuo com uma ação da igreja, né, nós também ofertamos, irmãos. Tivemos aí recentemente com as crianças, né, os kitzinhos lá que nós vendemos, aquilo ali é uma oferta também que você está dando na casa de Deus.
Você quando vem aqui dedica, né? Tivemos aí recentemente, né, o evento das crianças. Quantas pessoas envolvidas que se dedicaram, né? Às vezes as pessoas pensam que são só aquelas 2 horas de evento ali. Não, irmãos. São dias, semanas, meses de preparação, né, de pessoas que se dedicaram. E você também está ofertando a Deus. Então, irmãos, nós estamos declarando a nossa confiança. Pois nós sabemos, irmãos, como está escrito lá em Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém? E quando nós, irmãos, ofertamos, nós possamos realmente fazer, irmãos, com o nosso coração aberto, com o nosso coração grato, para que nós possamos abençoar e manter essas portas abertas, para que cada vez mais outras pessoas, outras vidas sejam impactadas. E que todo recurso que o Senhor colocar na sua mão, você tenha 3 grandes objetivos para ele. Primeiro, abençoar a sua família. Segundo, abençoar a tua igreja. Terceiro, abençoar a tua comunidade. E é nessa ordem, irmãos: família, igreja, comunidade. E é assim como também, irmãos, no casamento, né? Meu primeiro grande ministério, né, não é aqui na igreja. Meu primeiro grande ministério é ser sacerdote do meu lar. Primeiro a minha esposa, depois os meus filhos e aí sim com as atividades da igreja. Porque a palavra de Deus sempre nos aponta isso, que a família tem que ser a nossa prioridade. Amém? Separe o seu dízimo, se coloque em pé, vamos orar e pedir a bênção de Deus. Senhor meu Deus, aqui, Senhor, nós apresentamos, Senhor, diante de Ti, os nossos dízimos e ofertas. Obrigado, meu Pai. Se nós podemos ir, Senhor, irmos ao altar, meu Pai, é porque o Senhor nos abençoou, meu Pai, previamente. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, e peço: manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, manifesta a sua majestade. Senhor, derrama, meu Pai, sobre este teu povo, meu Pai, o dom, Senhor, de adquirir riquezas, meu Pai. E que eles tenham, meu Pai, a sabedoria, meu Pai, para administrar, meu Pai, cada recurso que o Senhor colocar nas mãos, Senhor. Senhor, que estes recursos, meu Pai, não subam ao coração, meu Pai. Que eles tenham sempre, meu Pai, a sua fé, meu Pai, depositada em Ti. Não no trabalho, não, meu Pai, na conta bancária, não no investimento, não, meu Pai, no dinheiro que eles possuem no bolso, meu Pai. Mas sim, meu Pai, que essa confiança seja única e restrita, meu Pai, em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem trazer, irmãos, seus dízimos, uma sua oferta. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, e é com muita alegria que para encerrarmos este mês acerca da reforma protestante, né, Deus colocou no coração do pastor Rogério, do Lucas e do meu, para nós convidarmos um homem de Deus que iniciou a sua caminhada aqui conosco há alguns poucos anos atrás, e ele está firme nessa caminhada, sendo usado grandemente por Deus, né? E é com muita alegria que eu pediria que o nosso irmão aqui, Diego, o querido Diego Maciel, subisse ao altar e ele vai estar ministrando essa noite. Amém? Aleluia. Irmãos, eu te convidaria que você colocasse em pé para que nós pudéssemos orar pela vida do Diego. Amém? Por favor, meu irmão. A gente está com a gravação aqui, tá bom? Já fica nesse restrito aqui, à vontade. Irmãos, é com muita alegria, né, que nós recebemos aqui o Diego. Que nem eu disse, ele iniciou a sua jornada aqui conosco e Deus guiou ele para dar suporte em outra comunidade, né? E uma coisa que nós sempre falamos aqui, né, principalmente sobre o ministério do pastor Rogério e da pastora Terezinha, é a quantidade de líderes, né, que nasceu aqui nessa igreja. Hoje nós temos aí espalhados aí por todo esse Brasil. Eu tive o privilégio, há uma semana atrás, visitar o Tiago lá em Valentim Gentil, pastor de uma igreja, junto com sua esposa Alessandra, que também esteve aqui conosco, e tantos outros, né, e outras que estão espalhados, né, por este Brasil, ministrando a palavra de Deus. E por tantos outros e outras que estão ainda aqui presentes conosco, que estão frutificando aqui. Amém? Estenda a sua mão, vamos orar pelo nosso irmão aqui. Senhor meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, pela vida, meu Pai, do Diego, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, usa, meu Pai, o Teu vaso, Senhor, de acordo com a Tua vontade,
Derrama, meu Pai, sobre ele, Senhor, o teu Espírito. Que ele possa, Senhor, trazer, meu Pai, a tua palavra, Senhor, que os nossos corações e ouvidos também estejam, meu Pai, prontos, meu Pai, a receber a tua palavra. É isso que eu peço e clamo a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se fica à vontade, né? 9 horas. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Amém. Fique à vontade, se assente, por favor. Coopere comigo nessa oportunidade ali na sua Bíblia. Livro do Jó. Jó, capítulo 19. E o verso de número 23. Jó 19, versos 23. Feliz demais de poder subir a essa tribuna, esse altar. Me traz boas lembranças. Quando eu recebi Jesus aqui, 15 anos atrás, eu desci as águas aqui. Nem imaginava que me tornaria um evangelista, um pregador do evangelho. Mas expresso minha gratidão aos irmãos que desde aquela época estão aqui, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Ao pastor Rogério, que não está presente, mas deixo a paz a ele, a pastora Terezinha, em nome de Jesus. Jó 19, 23, quem encontrou, diga amém. Amém. Assim está escrito: quem me dera que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem um livro, e com pena de ferro e com chumbo, para sempre fosse esculpido na rocha. Eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e você confirme com amém? Amém. E diante desse texto, uma breve reflexão. Compreenda que Jó é um exemplo muito claro de fidelidade a Deus diante da crise. Mas para que essa fidelidade venha a ser exposta, vai ser necessário uma construção, uma reconstrução deste homem. Compreenda, por favor, que Jó capítulo de número 1, o texto nos diz: e da cidade de Uz, havia um homem cujo nome era Jó. E o texto vai dizer as seguintes verdades: este homem é reto, sincero, temente a Deus, e se desvia do mal. Quantos estão comigo, digam amém? Amém. Então vamos lá. Este homem é reto, sincero, temente a Deus, e se desvia do mal. São 4 verdades que envolvem o caráter deste homem. Mas há uma quinta qualidade que está oculta. Qual? Quando você lê a Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao. Então a Bíblia está dizendo que ele tem 4 qualidades: reto, sincero, temente a Deus e se desvia. A partir do momento que ele é temente, pela Bíblia compreendemos também que ele é um homem sábio. Então ele não é só reto, sincero, temente a Deus e desvia do mal. Ele é reto, sincero, temente, se desvia do mal e também é sábio. Compreenda, por favor, que esse homem tem um hábito. A Bíblia fala no capítulo 1 que ele levanta toda a madrugada para orar. E a oração que ele faz toda a madrugada é essa: vai que meus filhos tenham pecado contra o Senhor, eu já me coloquei diante do altar em oração e intercessão por eles. E aqui mora um segredo muito importante para a sua compreensão. O texto expressa de fato essa expressão, vai que, ou em outras versões está porventura. Qual que é o perigo disso? Se a gente viver uma vida cristã pensando, eu vou para o culto hoje, vai que Deus não me abençoa, vai que a porta te fecha, vai que eu não sou curado, vai que não tenha mudança, vai que ninguém se salva. Eu não estou adorando a Deus por aquilo que Ele é, mas sim com uma condição: vai que. Deus não quer que você viva uma vida pensando vai que. Ele quer que você viva uma vida pensando ainda que. Por que ainda que? Porque o salmista escreve: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás. Abacuque vai nos dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no. Me permita lhe dizer, se você pensa, vou fazer isso, vai que a porta se fecha, calma. Se você tiver Jesus na sua vida, você vai compreender que você não precisa correr atrás de porta. Você poderia falar isso para alguém? Não corra atrás de porta se você tiver Cristo. Por que digo isso?
Quando você abre a sua Bíblia em João 10, a Bíblia vai dizer assim, Jesus dizendo, eu sou a porta. O mesmo Cristo que diz que é a porta, é o mesmo Cristo que em Apocalipse vai estar escrito, eis que pus diante de ti uma porta aberta. O mesmo Cristo que é a porta, é o Cristo que coloca a porta aberta, e é o mesmo que manda escrever, eis que estou à porta aí. O mesmo que é a porta, é o que coloca a porta, é o que bate na porta, e é o mesmo que vai dizer, eis que tem a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém. Então o mesmo que é a porta, ele coloca a porta, bate na porta, tem a chave da porta. Ele também disse a seguinte expressão para a igreja também, a porta do inferno não prevalecerá contra aí. Então ele é a porta, que coloca a porta, que bate na porta, que tem a chave da porta, e aí ele diz que a porta do inferno não vai prevaler. Ele é o mesmo que diz em João 20, e a porta estava trancada, passou pela parede e disse, a paz seja com. Então pensa comigo, ele é a porta, que colocou a porta, que bateu na porta, que tem a chave da porta, que a porta trancada, passou pela parede, deixou a paz e informou que a porta do inferno não vai prevaler. Mas ele também mandou escrever em Salmos 24 dizendo, abre-se as portas porque aí vem o rei da. Ele também mandou escrever Mateus 6,6, quando tu orares, entra no teu quarto e feche a. Então vamos lá. Então vamos pensar. Então Jesus está dizendo o quê? Se você me tiver, então você tem uma porta, que coloca a porta, que bate na porta, que tem a chave da porta. Se a porta estiver trancada, eu entro pela parede, coloco a minha paz. Se o inimigo se levantar, eu tenho informação, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas quando tu orar, entra no teu quarto, feche a porta, aqui teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas se a porta aqui não abrir, se prepara que a porta dos céus. Glória a Deus. Então preste atenção nisso. Então já passa por algumas situações muito difíceis. Eu vou ser muito rápido porque o tempo não nos permite muito. Precisava pelo menos de 1h30 para explicar isso aqui só de Jó. Mas entenda um detalhe. Se você olhar para a sua Bíblia, o texto vai dizer a seguinte expressão, que Jó está na terra, reto, sincero, temente a Deus, dizendo do mal é homem sábio, mas vai haver uma apresentação nos céus. A apresentação que vai ter nos céus é Satanás. Satanás se apresenta, aí Deus pergunta para ele, de onde vens? Ele responde, de rodear e passear por. Percebeu o detalhe? Qual o detalhe? O inimigo não diz eu passei, ele está dizendo passe. Percebe? Há uma diferença de passar e passear. Quando você vai daqui para o interior, você vai pegar a marginal Tietê, você vai entender que vai ter uma placa sempre sinalizando tantos quilômetros tal cidade, tal quilômetro tal cidade. Se a sua cidade for muito longínqua, você identifica que você vai passar por outras cidades, mas não passear. Ok? Então o fato de eu passar não significa que eu conheça. Mas se eu passeio, então o inimigo está dizendo o quê? Eu não passei só na terra, eu passeei nela. E quem passeia vê detalhes, que quem está passando não vê. Então se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver um detalhe que vai dizer no capítulo 1, versículo 10. Tu o cercaste de bens. Quero pegar só essa expressão, tu o cercaste. Entenda. Quando você compra um terreno com a intenção de edificar algo nele, a primeira coisa que você faz é o quê? Por qual motivo? Para que ninguém entre, invada e tome posse, sim ou não? Então você está cercado, você compreende que alguém é dono. Você não pegou. Se está cercado, ele disse, Deus, tu o cercaste. Então o inimigo está sendo claro. Eu passei na terra, percebi que na terra tem alguém que está. E a cerca que envolve ele não é de um homem. O que envolve ele é uma cerca de Deus. Então o que ele está dizendo é, eu até tentei invadir, mas não dá. Alguém colocou um limite. Tanto é que ele vai falar para Deus, toca tu nele. Por que ele diz toca tu nele? Que só pode ter acesso no ambiente cercado quem é dono. Então quem é dono pode entrar. Mas Deus não te deixar ser pego no contrapé. Deus diz, toca você. Por que Deus fala toca você? Entenda, aqui está esse copo. Se o inimigo colocar a mão neste copo, qual é a mão que tem o poder de tirar a mão do inimigo? Mas se Deus colocar a mão neste copo, qual é a mão que tem o poder de tirar a mão de Deus?
Então o inimigo está dizendo o quê? Se o Senhor tocar e ele souber que foi o Senhor que tocou, ele vai blasfemar dizendo: fui reto, fui sincero, fui temente, me desviei do mal e assim que o Senhor me paga. Então Deus olha e diz: toca você. Aí se você olhar para a sua Bíblia, eu gostaria muito que você olhasse, capítulo 1, versículo 14. Jó 1, 14. Vai dizer a seguinte expressão: os bois lavravam e as jumentas pasciam juntos a eles. Vou repetir: os bois lavravam e as jumentas pasciam juntos. Então percebe que o texto está dando dois exemplos aqui: boi e jumento, boi e jumento. O boi é um animal de sacrifício e também representa um animal de força. Então a primeira coisa que o inimigo vai tocar é nisso aí, no boi. Porque se ele toca no boi, não tem animal grande para ser sacrificado. Se não tem sacrifício, não tem culto. Se não tem culto, não tem adoração. Então ele está falando o quê? Primeiro, acaba com o teu culto, acaba também com a tua força. Segundo, e as jumentas passeam juntas. Presta atenção, qual que é mais rápido? O cavalo ou o jumento? Qual que é mais resistente? Jumento. Por quê? Olha o que Deus está querendo dizer para você entender. O inimigo nunca vai querer tocar na sua velocidade. Ele sempre vai querer tocar na sua resistência. Mas o texto não acaba aí. Estando este ainda falava, e outro mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu sobre as ovelhas. Quando fala de ovelha, fala de animal que produz lã. Se fala de lã, fala de uma matéria-prima utilizada para fazer veste. Se fala de veste, é um artifício utilizado para cobrir meu corpo e não expor minha nudez. E também aquece meu corpo. Então o que o texto está querendo dizer? Se o inimigo tocar na ovelha, não tem lã. Se não tem lã, não tem veste. Se não tem veste, não te aquece. Se não tem vestimenta, você não se cobre. Então você fica frio e envergonhado espiritualmente. O texto não acaba aí. Estando deixando ainda falar, veio outro mensageiro e disse: 3 bandos dos caldeus vieram sobre seus camelos. Camelo é um animal de se locomover. Então quando o inimigo toca no camelo, ele está dizendo: se eu tocar no camelo, eu te paro. Então o que ele quer fazer? Com esses 4 animais que está citado no texto: boi, acaba com o teu culto e acaba com a tua força. Jumento, acaba com a tua resistência. Ovelha, te deixo frio e envergonhado. Camelo, te paraliso. Mas o texto não acabou aí. Continua. Estando deixa ainda falar. Veio um vento do deserto e entrou na casa. E quem estava na casa? Seus filhos. E aqui eu quero falar com você, para você entender um detalhe. Quando o texto está falando que o vento que entrou na casa, que veio do deserto, fala de filho, está falando que é algo que foi gerado. Só gera filho quem tem intimidade, sim ou não? Sim. Então quando fala de filho, você compreende que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então se é uma herança, eu não domino, eu cuido. Então quando o inimigo está tocando nos filhos, ele está dizendo: estou acabando com a herança, que é aquilo que era para você cuidar. Mesmo você sabendo que não tinha capacidade para ter, Deus te deu para cuidar. Então o que Deus está dizendo é algo simples aqui. Quando o inimigo toca no filho, nos filhos. 10. E aqui eu quero que você entenda um detalhe. Tem coisas que você tem na vida que você não tem porque você é bom. Você tem porque Deus viu em você algo que nem você conseguia ver. E partindo dessa verdade, você entende que um dia você orou e Deus depositou em você um projeto, um ministério, um sonho. E quem é mãe vai entender. Quando eu estou gerando e sei que algo está dentro de mim, eu posso não ver, mas sei que carrego algo. Mas o tempo vai me levar a ter algumas mudanças. E quem é mulher vai entender. Uma mulher gestante, a mudança nunca começa fora. Então entende? Desde o momento que Deus te prometeu algo, primeiro Deus trata dentro de você, para depois Ele tratar fora. É por isso que você sente um desconforto aí dentro, tá essa guerra aí dentro, a partir do momento que Deus te prometeu algo. Porque aí dentro tem que se adaptar com aquilo que vai crescer. Alguém não entendeu? Olha aqui para o pretinho de Jesus aqui para você entender esse mistério. O que Deus está dizendo é simples. Esse desconforto que você está sentindo é só um preparo para se encaixar e desenvolver aquilo que eu semeei dentro de você. Deus não errou quando te escolheu para gerar algo nos céus antes. Deus olhou você e disse: é você que vai carregar. Alguém entende isso? Mas aqui eu quero falar para outra classe também.
E quando você gera algo de Deus, desenvolve, cresce, pega a maturidade, se estrutura, um vento sopra e tudo se perde. Quando tudo se perde é doloroso, porque você entende, foi Deus que me deu, foi Deus que me entregou, e Deus não avisou que eu ia perder isso aqui. Então emocionalmente você vai ficando mal. Mas Jó, quando sepulta os 10 filhos, a Bíblia Sagrada vai dizer a seguinte expressão, que Jó vai dizer: Deus me deu, bendito seja. Então entenda isso, por favor, que no capítulo 2 Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele passa o mesmo processo, então vem a enfermidade. Capítulo 3, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Capítulo número 4, os seus amigos se apresentam e ele vai dizer no capítulo 4, versículo 3. Olha para a sua Bíblia, por favor. Jó 4, 3. Já estou encerrando, falta 9 minutinhos, já encerro. Jó 4, 3. Pode? Tá. Jó, está dando para entender? Sim. Jó, capítulo 4, versículo 3. Quero muito que a Bíblia fale com o seu coração, para que você possa sair dessa noite aqui bem alimentado. Jó, capítulo 4, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Você vai se identificar com isso que você vai entender aqui. Olha o que ele está dizendo. Olha o que ele faz, vai dizer para Jó: eis que ensinastes a muitos, e fortalecesse as mãos fracas, tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Verso 5. Mas agora te enfadas, no tocante a ti mesmo te perturbas? Porventura, não é o teu temor, a tua confiança, a esperança e a integridade dos teus caminhos? Olha o que ele faz, está dizendo para Jó. Olha para cá. Ele faz, está dizendo mais ou menos assim, ó. Jó, tem gente que só está de pé por conta de conselho seu. Tem gente que só não está caído porque um dia você estendeu a mão. Tem pessoas que estão melhores na vida hoje porque você auxiliou lá atrás. Mas agora a prova pegou você. Por que você não está suportando? Está entendendo? Esse mesmo Elifaz é o Elifaz que está entre os 3 amigos, que fica 3 dias calado. 7 dias calado, melhor dizendo. Enquanto Jó está blasfemando o momento dele. O que quer dizer isso? Existem pessoas, irmãos, que infelizmente conhecem somente o prefácio da tua história, mas não conhecem a sua história capítulo por capítulo. Então as pessoas vão te condenar pelo seu momento, mas não pela essência que você carrega. Então é mais fácil olhar para você, e vou liberar uma palavra para você entender aqui. Você não é o seu momento. E vou liberar outra palavra para você entender. Quem muito visita o passado, acaba envenenando o seu presente e prejudicando o seu futuro. Então Deus está olhando para alguém e está dizendo assim, ó, você está olhando muito para trás. E se você está olhando para trás, significa que você já desceu da cruz. E nem carregando ela você está mais. Porque na cruz de Cristo, Ele olha para baixo e diz: João, aqui está tua mãe, Maria, aqui está teu filho. Ele olha para um lado, tem um ladrão dizendo: desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Tem outro do outro lado está dizendo: lembra de mim quando tu entrar no teu reino. Ele olha para cima e diz: Eloí, Eloí, lama sabachthani, por que tu me desamparaste? Mas você não vai ver Jesus fazer isso aqui, ó. Porque quem está crucificado não tem tempo para olhar para trás. Porque para trás não me oferece mais nada. E posso dizer uma coisa? Deus não tem problema com o passado de ninguém. Tanto é que Ele diz: não lembrei das coisas passadas e nem considereis o problemático da situação é eu e você, que está preso no passado ainda, sendo que o Deus do nosso futuro já está lá e está dizendo: então entenda essa palavra. E já estou pegando encerrar. Ele faz isso. Se você puder, abra aí sua Bíblia rapidinho. Jó 19, versos número 2. Se não der tempo de terminar hoje, em nome de Jesus eu volto outro dia. Amém. Jó 19, verso 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Tem gente que vai sentir muito Deus agora. Olha o que vai dizer: até quando afligireis a minha alma e me quebrantarei com... O que Jó está dizendo para os amigos é: olha, se tu não entenderes isso, eu vou pregar sentado do teu lado. Olha o que Jó está dizendo, presta atenção nisso aqui. Irmão, olha o que é o inimigo. Vou falar uma coisa que você vai se escandalizar. Satanás é mais obediente do que a gente.
Vou te provar isso com base na Bíblia. Por que eu digo isso? Deus vai dar uma ordem para o inimigo dizendo, não toca na alma dele. Toca em tudo, menos... Se você ler o livro de Jó inteiro, você não vai ver Satanás falar uma palavra para Jó. E também você não vai ver o inimigo tocar na alma dele. Agora, quando você lê o livro de Jó, você vai ver os 3 amigos que dizem que são crentes, falando que o que Jó está passando é pecado, ferindo a alma dele. E o que Jó está dizendo no verso 2 é isso aí, ó. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantarei com... O que ele está dizendo é, vocês não estão percebendo que vocês estão me machucando? Vocês não estão percebendo que as palavras que vocês estão liberando contra a minha vida estão me ferindo? Vocês não estão percebendo que eu já estou mal? Olha o verso 14 do capítulo 19. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram. O que Jó está dizendo é, quando eu mais precisei, todo mundo saiu de perto. E não termina aí. 15 vai dizer assim, ó, os meus domésticos e as minhas servas me reputam como estranho, e vim ser estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado, ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. Verso 17. O meu bafo ou o meu hálito se fez estranho à minha mulher. Esse texto aqui parece cômico, esse verso 17 parece um pouco engraçado, mas é profundo. O que Jó está dizendo é, até a minha esposa que convive comigo debaixo do mesmo teto não está sabendo entender esse processo que eu estou passando. E infelizmente é o que acontece. Você pode conviver com a pessoa, passando na prova da mesma situação, dentro do mesmo barco, mas tem gente que não tem a sensibilidade de entender que não é culpa sua, é Deus que está te preparando para algo lá na frente. E aqui vai entrar um detalhe muito grande. Olha o verso 19. Todos os homens da minha confidência me abandonam, até os que eu amava se tornaram contra... O que Jó está dizendo é simples, irmão. Até as pessoas que eu compartilhei segredo me abandonou. E quem eu amei está contra a minha pessoa. Isso é doloroso. No verso 20 ele vai dizer, os meus ossos se apegaram à minha pele. Isso é algo estético. O que ele está informando? A minha estrutura está à mostra. Quem olha para mim está vendo que não sou mais eu. Eu olho para mim e percebo, não sou mais a mesma pessoa. Mas o céu te trouxe aqui para te lembrar o que está escrito no verso 23. Quem me dera que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem no livro, e com pena de ferro com chumbo para sempre fosse esculpido na rocha. Aí ele dá um brado dizendo, eu sei que meu Redentor, eu vou liberar essa palavra, você vai dar glória a Deus comigo. É que Jó está dizendo, quando fala Redentor é quem tem a capacidade de tirar alguém de um cativeiro. O que Jó está dizendo é simples. Toda essa situação que eu estou passando está querendo me aprisionar em traumas, frustrações, ressentimento, depressão, complexos de inferioridade e tudo quanto pode me jogar para baixo. Mas eu estou abrindo a minha boca no meio dessa situação toda e estou dizendo, o boi morreu, a ovelha morreu, meus filhos morreram, minha força se foi e a honra também, mas o meu Redentor, o que ele está dizendo é, Satanás tocou no meu ponto fraco, mas ele se esqueceu que o meu ponto forte continua sendo aquele que fez os céus e a terra. Eu não sei se você sente essa mesma graça que eu estou sentindo, mas o que o céu me manda te informar é, eu tenho coisa grande para fazer na tua vida e você não ser firme nesse momento. Aleluia! 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 E para terminar, abra sua Bíblia em Jó 42, 7. E vou ter uma lição de Deus para alguém aqui. Você vai olhar para essa pessoa linda que está perto de você, se você sentir de Deus, claro. Você vai olhar para ela e vai dizer assim, ó, para de se justificar. Você não deve satisfação para ninguém a não ser ao Senhor. Deixa Ele justificar você diante das pessoas. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Olha o que está escrito no capítulo 42, verso 7. Sucedeu, pois que
acabando o Senhor de dizer essas palavras a Jó, disse o Senhor a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto ao meu servo. Você entendeu o que você leu? Olha o que está dizendo aí, ó. Sucedeu que, acabando o Senhor de dizer essas palavras a Jó. O que Deus está dizendo? Jó, o que eu tinha para falar com você eu já falei. Agora, quem abriu a boca para falar aquilo que não deveria falar ao teu respeito, eu, o Senhor, vou chamar uma conversa no particular. Alguém não pegou esse mistério, não. Vou falar de novo. Sabe o que Deus está dizendo? Quem fala aquilo que eu não mando falar só para te machucar, fique em paz. É eu que vou chamar para conversar. Aí você pode estar olhando para mim e estar dizendo: Diego, eu sou explosivo, eu vou arregaçar a manga, vou partir para cima, vou para a rede social, eu vou postar em direta. Vem cá, você é crente. Crente não faz essas coisas, não. Crente olha para a Bíblia e entende o que está escrito na Bíblia no Salmo 30, verso 5. O que? A ira dura só um momento, em seu favor está a vida, o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Mas você fala: mas Diego, eu estou bravo, vou arregaçar a manga, vou partir para cima. Tem um conselho de Jeová para tu, não faz isso. Tiago 19 diz: esteja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio no cirar, porque a justiça de Deus não opera na sua ira. Mas você pode olhar para mim e dizer: mas Diego, quem não me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. Não, você é crente. Então você vai olhar para a Bíblia e vai ver o que está escrito em Romanos 12:14. Abençoai aqueles que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoai, chorai com se chora e alegrai com se alegra. Mas você vai olhar e vai dizer: mas Diego, eu estou cansado de chorar. Calma, Mateus 5, versículo 4 está dizendo: bem-aventurados que choram, pois esses serão consolados. Mas você vai dizer: eu vou chorar até quando? Calma, a Bíblia diz, Jeremias 31:16: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, pois haverá galardão para o seu trabalho, diz o Senhor. Glória. Termino aqui, eu vou dizer só uma coisa para você entender e vou entregar o microfone, só para você entender o negócio. 99,9% daquilo que você precisa não depende do céu. Vou falar de novo. 99,9% daquilo que você precisa não depende do céu. Vamos para a Bíblia para entender esse negócio? Amém ou não amém? Amém. Vamos para a Bíblia. Mateus 18:18. O que diz? Tudo que ligares na é ligado no céu. Pergunta: quem liga na terra? Quem liga na terra? Quem liga na terra? E quem liga no céu? Mateus 21:22. Tudo que pedires em oração, crendo receber. Quem tem que orar? Quem tem que crer? Quem vai te dar? Jeremias 3:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não. Quem clama? Quem responde? Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltar. Quem se humilha? Quem te exalta? A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto está. Quem busca? Quem se apresenta? A Bíblia Sagrada diz, Mateus 11:28: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviar. Quem tem que ir? Quem vai aliviar? A Bíblia Sagrada diz em Crônicas: se o meu povo se chama pelo meu nome, orai e se humilhar e se converter dos vossos caminhos, então virei e sararei a vossa. Quem se humilha? Quem ora? Quem se arrepende? Quem sara a terra? Então o que Deus está dizendo é algo simples. Vou explicar isso aqui e encerro. Às vezes você olha para você e diz: eu tenho promessa. Aí você até canta: quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Irmão, é a maior mentira. Moisés tinha a promessa de entrar na terra prometida. Entrou? Tinha promessa, mas não entrou. Por quê? Tomou uma atitude equivocada. Era para ele falar com a rocha, ele feriu a rocha. Por ter ferido a rocha, Deus disse: olha daqui, mas você não entra. Então Deus está dizendo: toma cuidado para você não tomar atitude diante de pressão. Porque a atitude que você tomar diante de uma pressão pode te dar uma consequência lá na frente e você perder uma bênção que Deus está pertinho para te dar. Olha para a sua Bíblia se você puder, Jó 42, versículo 10. E encerro lendo só 3 versos. Jó 42, 10. Quem encontrou, diga amém. Olha o que está escrito: 1, 2, 3.
Fez o quê? O Senhor virou para aqui. Você precisa ler e entender. O Senhor virou cativeiro de? O que Jó disse lá em Jó 19:25? Meu Redentor. O Redentor é quem tira do cativeiro. Olha o que está acontecendo. O que Deus está dizendo é: enquanto você estiver clamando no meio da prova, da luta, da dificuldade, eu, o Senhor, venho e mudo o seu cativeiro. Mas como Deus vai mudar seu cativeiro? Você criticando? Correspondendo em direta? Indo para a rede social e brigando? É de joelho. É de joelho dobrado. É Deus falando para alguém algo simples aqui. O tempo que você gasta discutindo é o tempo que você poderia utilizar para vencer essas batalhas de joelho dobrado e deixar o general de guerra trabalhar por você. Vou liberar uma palavra, se você quiser pegar, pegue. Pessoas frustradas agem de duas maneiras. Ou ela se reprime dizendo não é capaz, ou ela precisa humilhar a outra para se sentir superior. Aí a pergunta é: o veneno só vai te fazer mal se você tomá-lo. A pergunta é: está tomando veneno? Alguém não pegou esse mistério? Posso te lembrar um detalhe? A serpente do Éden não envenena a Eva picando. Ela só esperou um ouvido que pudesse ouvi-la. E a pergunta que eu te faço é: qual voz você está dando ouvido? Da serpente ou daquilo que Deus falou? Se você olhar para a sua Bíblia aí, Jó 42:11, e comparar com Jó 19:14, só vou te lembrar. Jó 19:14 vai dizer assim, ó: os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó 42:11 está escrito assim, ó: então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua. Faço uma pergunta porque você é inteligente, está vindo comigo na Bíblia. Se Jó perde tudo e o que resta para Jó foi um caco de telha, da onde saiu essa casa? Se Jó perdeu tudo, da onde saiu esse pão? Aí você pode dizer: foi os parentes. Só você ler. O parente não trouxe nada a não ser ouro e dinheiro. Quando eles chegam, a casa já está de pé e o pão já está pronto. Esse lado entendeu. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te preparando para viver aquilo que ninguém viveu. E só vai viver coisa extraordinária quando você aprender a administrar as suas emoções. Enquanto você deixar as suas emoções tomar conta de você, você não estará pronto para receber aquilo que o céu tem para te dar. Porque sempre que o céu estiver preparado para liberar algo na tua mão, levantará situações para que tire seu foco. E Deus está dizendo: mantenha o foco em mim e dá o teu coração na minha mão. Por isso que o provérbio diz: dá-lhe o teu coração, filho meu. Mas você está querendo agir com a sua força. Aí tem uma palavra do céu para alguém aqui: quem muito abre a sua boca atormenta a tua alma. Deus está dizendo: fecha a boca. Alguém não entendeu. Eu estou todo arrepiado assistindo Deus aqui. É que Deus está dizendo algo muito forte para alguém aqui. Quando você aprender a ficar em silêncio e deixar eu falar por você, as coisas acontecem e você vai ter paz e vai ter sensibilidade para entender que é eu que estou operando. Mas você está abrindo a boca e com as suas próprias palavras você está se gladiando. E Deus está dizendo: você está sendo carrasco de si mesmo. Eu falo, você não acredita. Eu falo, você não põe fé. Você dá ouvido para pessoas, age da tua forma, e quando eu quero operar, você diz: Deus não vai fazer. Aí eu boto minha mão para trás, aí você fala: Deus se esqueceu. Aí Deus está dizendo: eu falei que ia fazer, mas você está colocando a mão. E a pergunta eu termino aqui. Se você olhar para o verso 12 do capítulo 42, vai dizer: teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas, e 10 filhos. Deus acrescenta em tudo quanto Jó possui. Detalhe:
Ele tinha 7.000, Deus dá 14. Ele tinha 3.000, Deus dá 6. Ele tinha 500, Deus dá 1.000. Tinha mais 500, Deus dá 1.000. Quantos filhos já perdeu? Quantos filhos já perdeu? Depois da prova, o certo é Deus dar quanto para ele? Se é o dobro de 10? Quanto? Quanto? Por que o texto está dizendo que Deus dá 10? Deus errou? Espera aí, o múltiplo de 10 é quanto? Por que o texto está dizendo que depois da prova Deus dá que o que tinha 7 tem 14, o que tinha 3 tem 6.000, o que tinha 500 tem 1.000, o que tinha 500 tem 1.000, agora o que tinha 10 está recebendo 10. A conta não está fechando? Sim ou não? Está errado alguma coisa aí, sim ou não? Tá não. É que você não leu com atenção o que eu preguei. É que quando Jó sepulta os 10 filhos, ele diz assim, ó, Deus toma, se Deus toma não está perdido. Se Deus toma, está com ele. Não foi o diabo que tomou. E você não percebeu um detalhe que eu preguei no começo, você não pegou a mensagem desde o começo. Herança, eu não possuo. Herança, eu cuido. Então o que Deus está dizendo é, os filhos não são seus. A herança não é sua. A herança é do Pai. Então eu tomo de volta, fica comigo. Então o que Deus está dizendo é simples. O que eu estou para colocar na tua mão não será restituição. Eu vou fazer algo maior. Alguém tem desse lado aqui. Eu vou fazer algo maior do que você tinha. Porque Deus está dizendo, é uma reforma. Se um prédio cai, eu não uso a mesma coluna para colocá-lo de pé. Não entendeu não? Eu vou pegar para você de novo. Se um prédio caiu, eu não uso a mesma coluna e a mesma sapata para colocá-lo de pé. Eu tenho que usar uma sapata mais forte, uma coluna mais forte, que o prédio fica mais. Então Deus está dizendo, o que se perdeu, não peça de novo não, porque o que está de novidade, alguém entendeu isso? Então a palma é sua. Obrigado, pastor. Fica comigo aqui, você vai encerrar o botão. Sim, senhor. Aleluia, glória a Deus. Para vocês que nos acompanham online, que esta palavra possa ter entrado no seu coração, você tenha pegado esses segredos, né, que o nosso irmão Diego compartilhou conosco essa noite. Que o Senhor te abençoe grandemente. Fique na paz. Amém? Aleluia. Irmãos,